Shalom de Alcha, paz de Alcha Machia esteja com todos vocês. Hoje eu vou ministrar cura e libertação no nome de Alcha Machia, né? Então, iremos iniciar com o Salmo 41, versículo 2. E ao o livrará e o conservará em vida, você será abençoado na terra e não será entregue à vontade dos seus inimigos. Assim seja, aleluia. Então, querido, tudo é possível aquele que crê. Então, a cura, ela, muitas vezes, grande parte é a cura acontece espiritualmente. Fizeram um teste, teve uma empresa de pesquisa, fizeram um teste, aqueles que estavam com câncer, fizeram um grupo de que estava com câncer e tinha fé, e aqueles que não tinham fé e que estavam sobre a enfermidade de câncer. Aquelas pessoas que tinham uma fé alicerçada, que cria no Criador dos Exércitos de Israel, elas conseguiram reverter o diagnóstico e foram curadas. Mas aquelas que não criam, não conseguiram se curar. Mas as que acreditavam, conseguiram se recuperar e vencer essa enfermidade. Então, o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 33, fala da cura de um endemoniado, que Ialcha repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Então, há enfermidades que elas são espirituais. Isso nós podemos contemplar em vários versículos bíblicos, e Ialcha repreendendo, e Ialcha repelindo as legiões de espírito. Então, muitas vezes, há enfermidades que você primeiro vai tratar o natural. Depois, se o natural não resolver, você vai em busca o espiritual. Se você não curar após você ir ao médico, tomar remédio, medicamento, você deve buscar pela cura espiritual. Você deve orar, você deve jejuar e repreender aquela enfermidade na autoridade em nome de Yahshua Mashiach e não aceitar aquela enfermidade sobre a sua vida. Porque se você foi aos médicos, que são especialistas, estudou para tal, eles passaram receita para você, te deram medicamento, você fez o uso do medicamento e ainda assim você continua enfermo, então significa que a sua enfermidade não é natural, mas é algo que foi enviado para você, é algo que foi manifestado através de uma bruxaria, de um feitiço que foi lançado sobre a sua vida, através de uma obra contrária, através de uma energia negativa que foi lançado sobre a sua vida. E quanto a esses demônios de destruição, demônios de enfermidades, é jejum e oração. Há caças de demônio que só sai com a oração e jejum. Então, se você foi ao médico, tomou medicamento e ainda continua doente, é enfermidade espiritual e deve ser removida. Nós vamos ter que tratar com a ferramenta espiritual. O que é a ferramenta espiritual? Oração, jejum, meditação na palavra, ouvindo louvores e acreditando. Entenda que aí nós não temos que guerrear de outra forma. Você guerreou na parte natural, foi no médico, tomou remédio, ainda assim insiste. Quando que você entende que você está sendo atacado espiritualmente? Como que você entende? Acontece quando você recebe um ataque para atacar a sua saúde, a sua imunidade vai ficar baixa. Você melhora de uma gripe, depois começa a gripar de novo, você melhora de algo aqui, aparece outra coisa. Então, você entende que aquilo ali não é natural, que se abaixou a sua imunidade, tem algo que você deve tratar com ferramentas espirituais, expulsando, lançando fora, não aceitando. Muitos recebem uma enfermidade espiritual, algo que foi lançado no mundo das trevas, e aceita. Por isso que o demônio se anda. Você não deve aceitar nada na sua vida. Porque Yahshua já, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Yahshua já levou toda a maldição por nós. Por isso que muitos dessa pesquisa que foram feitas, aqueles que tinham fé foram curados, reverteram aquela situação, e aqueles que não conseguiram se recuperar. Por quê? Porque não tinha fé, não usou a palavra, não usou a ferramenta da oração, do jejum, da meditação da palavra, né, do louvor, da adoração ao Criador, da oração constante, fez com que aceitasse aquela maldição sobre a vida deles. E muitos, infelizmente, não conseguiram obter êxito por causa disso, porque recorreu só apenas o tratamento natural, né? E não usou a ferramenta que estava à disposição, que era a oração, o jejum, entre outros. Então, aqui, essa cura desse demoniado,
demonstra pra gente que o problema daquele demoniado era uma legião de espíritos e que só sairia, ele só se voltaria ao normal após ter um encontro com Yahshua, após ser repreendido aquele mal sobre a vida dele. Lucas 4,37 diz assim, fala sobre a cura da sogra de Pedro. Essa mensagem, eu amo meditar ela. Por quê? Porque ali mostra verdadeiramente que a sogra de Pedro, ela não estava apenas com enfermidade natural, com a febre normal, né? Com a gripezinha, vamos dizer assim, normal. Mas a cura da sogra de Pedro, Yahshua repreendeu a febre e na mesma hora a febre deixou ela. E ela levantou daquela cama que ela estava prostrada e servia eles como se não tivesse acontecido nada. Então, quando você batalha no mundo espiritual e você entende que você está sendo atacado espiritualmente, que o seu filho está sendo atacado, o seu esposo, sua esposa, e você ora, você não aceita, você jejua, você consagra, mandando aquele mal para o abismo, a resposta vem imediato. A cura é instantânea, quando é algo espiritual, né? O que aconteceu? Yahshua repreendeu a febre, ou seja, a sogra de Pedro, a enfermidade dela não era apenas natural, mas era algo espiritual, que a partir do momento que Yahshua repreendeu, ou seja, repeliu, expulsou aquele demônio que estava trazendo prostração, deixando ela em cima da cama, saiu imediatamente e ela começou a fazer suas atividades normalmente, começou a servir ele e os seus discípulos. No livro de Lucas, capítulo 5, 12, fala sobre a cura de um leproso. Hoje nós vamos ministrar a cura, para ativar a sua fé de cura, de libertação, para que você seja livre de toda enfermidade espiritual, natural da sua vida, tá? O livro de Lucas, capítulo 5, fala da cura de um leproso. Ele era cheio de lepras, vendo Yahshua, ele prostou-se com o rosto no chão e rogou, dizendo, Salvador, se queres, bem, pode limpar-me. E Yahshua disse para ele assim, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Há milagres, querido, que são instantâneos. Outros acontecem gradativamente. Então, quando Yahshua estendeu as mãos em direção àquele leproso, quando Yahshua, esse leproso, ele se postou diante de Yahshua, pediu, clamou a Yahshua para limpar ele daquela lepra, porque ele não estava sentindo bem, que ele estava passando mal, e Yahshua tocou-lhe, ou seja, a partir do momento que, através do clamor dele, da oração dele, ele foi tocado por Yahshua, porque não é só Yahshua nos tocar, mas é nós orarmos de uma forma que toque, comove o coração de Yahshua Mashiach, e que aquela oração seja tão fervorosa que imediatamente recebemos milagres instantâneos, assim conforme ele, né? E Yahshua, ele tocou Yahshua, né? Porque clamou, aquela prostração de humildade, submissão diante de Yahshua, que Yahshua disse, não, quero que seja limpo. Então, isso acontece, né? Então, Lucas 5,17 fala sobre a cura de um paralítico. O dom de curar, querido, é uma virtude, né, do Criador, que o Criador entregou Yahshua, e Yahshua diz, aqueles que em mim crê, eles farão obras ainda maiores. Então, Yahshua tinha essa virtude de curar, de libertar, né? Yahshua, ele veio para os doentes, né? Isso, o ministério dele inteiro, ele deixou isso bem frisado para que nós possamos meditar. Então, a cura esse homem que fala no livro de Lucas, capítulo 5, Yahshua diz assim para ele, homem, os teus pecados te são perdoados. E Yahshua, vendo a fé deles, por subirem no telhado, entre as telhas, o baixaram o paralítico com a cama até o meio diante de Yahshua. E Yahshua, conhecendo os pensamentos daqueles escribas e fariseus, disse, qual é mais fácil, dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Porque saiba que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Sabe o que acontece com esse paralítico? Por que ele foi curado? Aonde Yahshua estava reunido, estava uma multidão tão grande que pela porta onde que era, tivesse o acesso onde Yahshua estava, ninguém conseguia passar.
Então os amigos deste homem paralítico falaram, nós temos que fazer alguma coisa, vamos passar pelo telhado? Eles tinham tanta certeza que aquele homem, se ele tivesse um encontro com Yaush, se ele aproximasse de Yaush, que eles iam ser curados, que eles não pensaram duas vezes. Eles passaram, abriram o telhado, na onde o Yaush estava naquele salão, e passou por cima. E Yaush imediatamente diz para ele, vendo os fariseus e os escribas ali, que ia criticar, né? Porque, quem é esse que acha que pode perdoar até pecados? Então, Yaush, já sabendo a malícia, da astuta dele, diz, será que é mais fácil dizer, levanta-te, anda, ou os teus pecados estão perdoados? Então, Yaush disse, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, você está livre. Aquilo que te prendia, aquilo que te aprisionava, aquilo que te amarrava, aquilo que te estagnava, aquilo que te impedia de movimentar, de ter movimentos próprios, de tomar decisões, aquilo que te limitava, não te limita mais. Então, levanta, ou seja, se posicione, toma posse da sua bênção, pega a sua cama e vai para a tua casa, porque a partir desse momento toda a limitação foi destruída. Tudo aquilo que te impedia de mover foi tirado do seu caminho, foi removido. As suas pernas, aquilo que te amarrava, não conseguirá mais te amarrar. Você está livre para caminhar, você está livre para caminhar, você está livre para mover. Aquele impedimento, aquilo que te aprisionava, não te aprisiona mais. Aquilo que te prendia, não te prende mais. Aquilo que te impedia de romper, que te limitava, não consegue te limitar mais. Entenda? Então, esse paralítico, ele foi curado, ele foi liberto daquela prisão, daquela enfermidade, não somente física, mas espiritual. Há prisões nas nossas vidas que não é só natural, física, mas especialmente espiritual. Entenda? Por isso que Yaush, ele usava da libertação, ele repreendia, ele expulsava, ele declarava, né? Que tudo é possível aquele que crê, né? Então, Lucas capítulo 6, versículo 6, fala da cura do homem que tinha uma mão mirrada. Então, Yaush diz, levanta-te, fica em pé no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Observação, observe bem. Para você receber uma cura, para você receber uma libertação, você tem que se posicionar, você tem que agir, você tem que acreditar e você tem que tomar posse da sua cura e da sua libertação. Caso contrário, nada acontece. Eu posso estar falando aqui, exemplificando vários tipos de cura, de libertação, de transformação, mas se você não se posicionar a não aceitar mais essa enfermidade na sua vida, essa limitação na sua vida, esses demônios que atuam para te aprisionar, que atuam para te prender, que atuam como verdadeiros estagnadores, verdadeiros aprisionadores, se você não se posicionar e repelir, enviar, rejeitar, cancelar, nada acontece. Você tem que acreditar, você tem que mandar embora. Eu não aceito essa limitação na minha vida, eu não aceito essa atuação maligna na minha saúde, eu não aceito essa atuação destrutiva, maligna sobre a minha vida, sobre a minha saúde. Sai! Você tem que declarar, eu creio em nome de Yahshua Mashiach, sai, não me peça mais, não me limita mais. Assim seja, querido. Porque, entenda, para você receber a libertação e a cura, você tem que se posicionar, você tem que agir, você tem que acreditar, você tem que investir na sua fé. Você tem que tomar posse e não duvidar, né? Então, caso contrário, Yahshua diz, estenda a sua mão. Sabe o que significa isso? Quando ele estava com a mão mirrada, e Yahshua diz, estenda a sua mão. Sabe o que isso significa? No mundo espiritual, que vai repercutir no mundo físico? Qual é o seu problema hoje? Qual é a sua enfermidade nesse momento? Fala-me, mostra-me, ora, clama, pede-me, que eu vou te curar. Eu vou te libertar. Eu posso fazer isso para você. Apenas peça. Pede-me e será dado. Pede-me e será entregue. E o homem que tinha a mão direita mirrada, estendeu a sua mão Yahshua, e ele assim o fez. A mão dele foi restituída, sã como a outra, e ele foi curado. Então, essa mão que estava enferma, ressequida, mirrada, quando ele se posicionou, estendeu as mãos em direção a Yahshua, pediu,
imediatamente foi restituído, foi restaurado a sua enfermidade. E a mão voltou como a outra, as suas atividades normais, né? Tudo se refez, a carne, os músculos, né? Então, Lucas 7, capítulo 7, versículo 2 a 10, fala sobre a cura do servo do centurião. Eu estou ministrando aqui para você vários propósitos, várias palavras, versículos bíblicos de cura, libertação, para você entender quão grande, quão poderoso é o nome de Yahshua Mashiach, o que ele pode fazer. Ele pode fazer mais do que pedimos, pensamos, desejamos ou precisamos. Nunca esqueça disso. A cura do servo do centurião, de Cafarnaum. Era um servo que o centurião, ele estimava muito ele. E esse servo, ele estava doente. Então, pela palavra do centurião, sujeitava-se às autoridades e o poder, né? Aí ele pediu para os seus anciãos, o centurião ouviu falar de Yahshua Mashiach. E enviou um dos seus anciões, dos judeus, rogando que viesse a curar o seu servo. Pedindo Yahshua que curasse o seu servo. E ele disse a Yahshua, Yahshua, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado. Porém, manda uma palavra, ó meu Salvador, e o meu criado sarará. Assim disse ele, eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai e ele vai, o outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele faz. E Yahshua ouvindo isso, maravilhou-se dele e disse, voltou-se à multidão, olhou para a multidão que estava ministrando ali e disse, nem em Israel ainda tenho achado tanta fé. E voltando para casa, encontrou seu servo antes enfermo e curado. Para receber a cura, a libertação, você tem que crer. A palavra foi liberada por Yahshua. A palavra de vida foi ministrada sobre aquele servo do centurião. O centurião, ele ouviu falar de Yahshua, mas a fé dele era tão grande que ele falou, não precisa nem sair da minha casa, porque eu não sou digno de te receber, ou seja, eu sou pecador. Mas eu, assim conforme eu sou homem de autoridade, eu tenho os meus servos, meus soldados, manda fazer isso, eles fazem, vai ali, vai colar, eles me obedecem, eu também. Fale apenas que eu levo a palavra e meu servo ficará curado. E quando ele chegou lá para ver o servo já estava bonzinho, bom igual coco. Entendeu? A fé, ela transforma. A fé, ela materializa, basta crer. Para concluirmos essa mensagem de ministração de cura e libertação, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31 a 32, fala quando Yahshua respondeu, não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos, né? Lucas 5,32 diz, e Yahshua diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, isso serve para mim e para você, né? E Yahshua, ele veio para aqueles que são pecadores. Nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas a gente foge do pecado, né? Então, Yahshua veio para quem que está doente, aqueles que necessitam da verdade, necessitam de conhecer a verdade, ser transformado. Porque tem pessoas que são pecadoras e não reconhecem isso, estão enfermas, estão doentes, mas não reconhece que tem que se voltar ao arrependimento, que tem que se voltar para Yahshua Mashiach, por isso que padecem, né? O meu povo, a Bíblia fala, o meu povo padece porque não conhece a verdade, porque são enganados. Então, eu quero que vocês entendam, queridos, que há enfermidades que não é natural, mas sim espiritual. Ou seja, ataques que você está recebendo, o inimigo vai tentar te paralisar de alguma forma, com ataques sutis, ataques silenciosos, como se fosse natural, como se fosse normal, tipo uma gripinha, uma febrinha. Prova disso é que várias enfermidades na Bíblia, Yahshua repreendeu e expulsou, e eram demônios. E as pessoas voltaram às suas atividades de vida normalmente. Então não eram enfermidades apenas naturais, mas especialmente espirituais. Veja o exemplo da sogra de Pedro, né? Ela estava deitada, com muita febre, não conseguia fazer suas atividades normais, estava paralisada, ou seja, os demônios estavam paralisando ela, estava estagnando a vida dela, prostrando a vida dela. Mas como Yahshua repreendeu aquela febre, aquele demônio que estava atuando na vida dela, imediatamente ela foi curada, a saúde foi restituída, foi restaurada. E o que aconteceu com a sogra de Pedro? Ela levantou com ânimo, com vigor e começou a servir Yahshua e seus discípulos. Olha para você ver. Então, o Salmo 91, versículo 6,
Vamos começar o Salmo 91, versículo 5. Ele fala: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. O que são espantos noturnos? São demônios que rondam nas noites, lançando setas de enfermidades, setas de brigas, setas e dardos malignos para destruir as pessoas, para trazer enfermidades, trazer morte. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. São os demônios durante o dia, são as flechas durante o dia da morte, das mortandades, né? Quantos acidentes a gente vê? Quantos capotamentos, e muitos acham, porque o fulano é imprudente, porque a fulana é imprudente, porque estava bebendo, porque estava alcoolizado. Muitos até acredito que esteja assim, fora da lei, tinha consumido álcool, mas tem coisas. Quando você vai analisar o cenário, a pessoa, quando o policial vai fazer a investigação totalzinho certinho, a pessoa não estava sob efeito de álcool, ela teve um mal súbito de repente, ou seja, um ataque ali, para tirar a vida daquela pessoa. E pela benevolência do Criador, ele permite só que aconteça o acidente, mas às vezes quantos carros que capotam, quantos carros que viram no meio da VR, da avenida, da cidade assim, e a pessoa não tem um ranhão. Porque ali ela foi atacada espiritualmente. Ali ela está sendo vítima de uma feitiçaria, de uma bruxaria. Mas o Criador, por amor à vida daquela pessoa, por ela ser escolhida, protegida por ele, ter temor nele, mesmo não conhecendo o nome dela, o Criador preserva a vida dela. O Criador não permite que o diabo toque na vida dela, toque na saúde dela. Entenda? Então, há enfermidades que são ataques, são setas, são flechas que são lançadas, setas de morte, setas que... Então, o Salmo 91, versículo 6, ele fala e demonstra que existe o demônio da morte, da pestes, das enfermidades, dos acidentes. Existem certas enfermidades, mortes, acidentes, que voam durante o dia, pestes que andam à noite, na escuridão, e morte que assola durante o dia, durante as noites, entre outras. Então, queridos, o Criador, ele nos garante, através do Salmo 91, versículo 14 e 15, livramentos, porque através do seu nome, porque conhecemos o seu nome. Então, o Salmo 91, 14 diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome, por conhecermos o nome dele, ele nos livra, ele promete nos colocar em alto retiro, porque nós simplesmente conhecemos o seu nome, e amamos esse nome e não largamos essa verdade. O Salmo 91, 15 diz: ele me invoca e eu te responderei. Estarei com você na angústia para livrar e você vai me glorificar. Então, Salmo 91, 16 fala: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Os demônios, os diabos, ele quer tirar os nossos dias, ele quer travar as nossas vidas, ele quer tirar a nossa vida. Mas, ao contrário dos demônios, o Criador quer nos dar dias longos, abundantes, e mostrar a verdadeira salvação que está nele através de Yahshua Mashiach. Então, eu espero que essa palavra possa falar no seu coração, receba cura, libertação no nome de Yahshua Mashiach, que todo espírito de enfermidade sobre a sua vida, sobre o seu esposo, sua esposa, sobre os seus filhos, que seja imediatamente repreendido no nome de Yahshua Mashiach, sem efeito, sem eficácia, que a luz de Yahshua os envolva e os transforme, que a luz de Yahshua Mashiach te proteja a sua família, os seus filhos, ao entrar e ao sair. E declare comigo: a minha casa é casa de paz, a minha casa é casa de saúde, a minha casa é casa de luz, a minha casa é lugar de prosperidade, de abundância, de realizações e de conquista. Entenda? Que Yahweh abençoe, querido. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com amigos e familiares, e que o Criador dos Exércitos de Israel abençoe e livre de todos os males. Primeiro o trato natural, depois o espiritual. Né? Então, o natural nós vamos usar o quê? Um médico, os medicamentos. E o espiritual, nós vamos orar, jejuar, né? E o quê? Guerrear, né? Não aceitando e repreendendo a enfermidade na autoridade do nome de Yahshua Mashiach, e assim sucederá. Shalom de Yahshua, beijo no coração, ótimo dia, paz, libertação, luz e ordem. Ordem, luz, livramento, assim seja. Muita saúde para você e para sua família, no nome de Yahshua Mashiach. Shalom de Yahshua.